Vamos fazer o exercício 3 da disciplina de Sistemas Estruturais 2, da revisão para a prova. Nesse exercício, o professor pede que façamos as reações e os esforços nas barras BD, CD e CE através do método das seções. Nesse caso, vamos iniciar analisando primeiro a telícia. A gente tem uma telícia apoiada pelo nó A, por um apoio de segundo gênero, ou seja, o que tem as forças na vertical e força na horizontal. E a gente tem a outra ponta da telícia, no ponto G, apoiado somente por um apoio de primeiro gênero, que só tem componente em Y. O primeiro passo é descobrir as reações, todas as forças que estão atuando, todas as forças externas atuando nessa telícia. Para isso, a gente faz primeiro um diagrama mostrando somente as forças, então a gente muda, não faz mais os apoios, a gente coloca quais são as forças. No caso de A, a gente tem FAX e FAY por causa do apoio, e no caso do ponto G, a gente tem a FGY, que é para cima. Agora a gente vai fazer o somatório de forças. Primeiro, o somatório de forças no eixo X. As forças que estão no eixo X são aquelas que estão na horizontal. Esse somatório ele tem que dar igual a zero, que representa o equilíbrio estático dessa telícia. A gente só tem a força FAX no sentido do eixo X, portanto, ela vai ser 0 kN. Agora, vamos fazer o somatório em FY. FY são todas as forças na vertical. Esse somatório tem que dar zero por conta do equilíbrio. E a gente vai adotar sempre a convenção de que o que está para cima é positivo e o que está para baixo é negativo. Assim como no eixo X, a gente adota o que está para a direita é positivo e o que está para a esquerda é negativo. O que estiver para a esquerda é negativo. Então, a gente vai usar isso para fazer esse equilíbrio. FAY está apontado para cima, então ela é positivo. Mas FAY, P está negativo porque está para baixo. Então, menos P, aqui menos 2P, e aqui mais FGY. Então, a gente já fez esse somatório aqui de todas as forças que estão no eixo Y. Agora, vamos simplificar isso, deixar só as incógnitas que a gente precisa descobrir. FAY mais FGY, que dá igual a 3P. Eu somei esse menos P com menos 2P, que dá menos 3P, e passei para o outro lado. Agora, para descobrir um desses valores, a gente vai usar a terceira equação de equilíbrio, que é momento. Eu vou fazer o momento em relação ao ponto A, porque ele tem mais quantidade de forças aplicadas nesse ponto. Então, fica mais fácil da gente descobrir. Vamos fazer, então, tudo em relação a esse ponto A. A gente vai utilizar o braço de alavanca para multiplicar as forças. Então, primeira força em relação ao ponto A é a força que está aplicada no ponto C, que é a força P. Para descobrir o sinal dela, a gente vai ver se ela gira no sentido horário ou anti-horário. Deixa eu só apagar aqui essas coisinhas para a gente não se confundir. Aqui. Ok. Então, a gente vai fazer momento em relação ao ponto A. No ponto P, a gente tem que ele está distante um comprimento L do ponto A, e como ele está voltado para baixo em direção ao ponto A, vai girar para o lado horário, que vai ser negativo. O lado horário corresponde ao valor negativo. Então, a gente vai colocar essa força, menos P, vezes o braço de alavanca, que é L. É aquela regrinha da mão direita, essa daqui. Agora, vamos fazer com a força 2P. Da mesma maneira, ela vai girar no sentido horário, negativo, e ela está distante 2L. Aqui, ó. Ela está distante 2L do ponto A. Então, vai ser menos 2P vezes 2L. Ok. Agora, a gente vai fazer o ponto G. A força G está voltada para cima, e, portanto, ela vai girar para o lado anti-horário, que é o positivo, está saindo do plano. Então, a gente vai somar ela, mais FGY, vezes o braço de alavanca dela, que é 3L. Esse braço de alavanca é maior. 3L. Agora, a gente vai resolver essa conta para descobrir o valor de FGY. Vamos somar isso daqui, vai ser menos PL, menos PL, menos 2 vezes 2, 4PL, igual a, mais 3L FGY. Como a gente quer descobrir o FGY, eu vou isolar esse daqui. Então, ele vai ficar FGY, vai ser igual a... E vamos passar esses termos aqui para o outro lado. Já vamos fazer até a conta. Menos PL mais menos 4PL dá igual a menos 5PL. Passando para o outro lado, mais 5PL. Dividido por 3L, que é o que estava acompanhando o FGY. FGY, portanto, é igual a... Vamos cortar o L, né? Porque está em cima e embaixo, então a gente corta ele. E o valor de FGY vai ser 5P sobre 3 kN. Ok. Agora, descobrindo esse valor, a gente consegue substituir nessa equação para descobrir o valor de FAY. FAY, vamos isolar ele, é igual a 3P menos FGY. FAY é igual a 3P menos 5P sobre 3. Deixa eu colocar aqui do lado.
FAY é igual a... Vamos fazer essa soma, e para isso a gente precisa fazer o MMC entre 3 e 1, que é 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9P, menos 3 dividido por 3, 1, vezes 5P, 5P. FAY é igual a... Opa! Vamos continuar aqui. O FAY, resolvendo essa conta, 9P menos 5P, 4P sobre 3. Então, a gente já tem a solução aqui. Solução, deixa eu colocar esses 3 valores que a gente descobriu. FAX é igual a 0 kN. FAY é igual a 4P sobre 3. E FGY é igual a... Cadê? Aqui. 5P sobre 3 kN. Para o número 2 dessa questão, o professor quer descobrir os esforços internos na barra BD, CD e CE. Para isso, a gente vai utilizar o método das seções, que é o que o professor pede. Para ficar mais fácil, vamos reescrever essa equação de acordo com esse método das seções. E como que ele funciona? Aqui eu já fiz o desenho, mas eu vou refazer ele. No caso do método das seções, a gente corta todas essas barras, a BD, CD e CE, todas ao mesmo tempo. Então, a BD, eu vou cortar ela aqui, a CD aqui e a CE bem nesse ponto aqui. Só que, como é que funciona esse método? Eu posso cortar em qualquer lugar? O que depende, né, pra gente fazer esses cortes? Como é uma barra que ela está submetida a forças, ela tem uma normal. E essa força normal, que é a força N, ela é constante durante toda a barra. Então, não importa se eu cortar aqui, aqui, ou aqui, ou aqui. O valor vai ser o mesmo ao longo da barra inteira. Então, para facilitar, a gente vai cortar como se fosse no comecinho de cada barra. Então, a gente vai conseguir visualizar melhor. Não importa qualquer ponto que a gente cortar. Então, vou reescrever só essa parte aqui, ó, que a gente vai utilizar. Porque o restante a gente não vai precisar, então vamos reescrever ele aqui. Eu já reescrevi aqui essa parte da telice e agora a gente vai adicionar as forças normais das barras, que é o que a gente precisa descobrir. Na barra BD, a gente tem uma força saindo dela aqui, então a gente vai ter a força normal da barra BD. Na barra CD, a gente vai ter uma força normal. Opa! Aqui a força NCD e a força NCE, que é as que a gente precisa descobrir. Antes de dar início, eu já escrevi algumas informações aqui que são importantes. A gente vai precisar do tamanho dessas barras, que no caso é L, e a barra desse triângulo inteiro. Todas as barras são L. E por que isso? Por que as barras são iguais, né? Aqui em cima, no exercício, o professor deu a informação de que o ângulo interno desse triângulo é 60. Para a soma dar 60 em todos os lados, ele fala que todos os lados são 60. Isso significa que a soma interna, né, tem que dar 180. Então, a gente sabe que se um lado é 60 e o outro também, falta 60 para completar os 180. Então, isso significa que é um triângulo equilátero. Portanto, se essa barra aqui de baixo é L, essa barra na diagonal é L também, e a outra também. Isso vai ser muito importante para a gente conseguir descobrir as outras informações. Então, eu vou escrever aqui esse ângulo, só para a gente não se esquecer dele, que todos os lados desse triângulo é 60. E para dar início à descoberta dessas barras, a gente vai fazer o mesmo procedimento que fez para descobrir as forças, que vai ser as equações de equilíbrio. Então, a somatório em Fx, que são todas as forças horizontais, é 0. Somatório em Fy, que são todas as forças verticais, 0. E o somatório de momento de algum ponto é 0 também. Vamos começar pelo Fx, que são os que estão na horizontal. O somatório de Fx igual a 0. Então, a gente vai ter essa força aqui, e ela está para a direita, portanto é positivo, mas o valor é 0. Então, vamos só escrever aqui, 0. Essa daqui, NCE, ela está para a direita também, então, positivo, NCE. E temos a NBD aqui em cima, que também está para a direita. Então, mais NBD. Falta uma força que a gente não pode esquecer ela. Essa força que está na diagonal, essa barrinha, que é a NCD, a normal dela, ela está na diagonal. Então, eu vou adicionar ela no somatório de Fx ou de Fy, né? Para a gente conseguir calcular essa força aqui, a gente vai precisar decompor ela. E essa força na diagonal, ela tem dois componentes. Um componente no eixo y, que é NCDY, e a gente tem um componente em x, que o somatório desses componentes dá a resultante NCD. Então, a gente vai ter a NCDX, que também está no eixo x, então ela vai participar do somatório de forças. Mais NCDX. Ok. Com essa equação de equilíbrio, a gente não descobriu absolutamente nada, né? A gente só sabe que o somatório é igual a 0. Então, vamos fazer as outras para a gente conseguir descobrir. O somatório em y, que é o eixo
vertical, a gente tem essa força aqui, que está para cima, que é a mais 4P sobre 3. Temos a força P atuante no ponto C, que ela está para baixo, então é menos P, mais o NCY, que é esse daqui, que está apontado para cima, que é o componente da NCD. Então, mais NCDY. Ok. Igual a zero. A gente consegue descobrir, então, o valor de NCD. Eu vou isolar ele desse lado da igualdade, NCDY, e passar os outros para o outro lado. Então, vai ficar menos 4P sobre 3. E mais P. A gente consegue resolver essa operação matemática fazendo o MMC entre os dois. Lembrando que quando não tem nada embaixo, é 1, né? Então, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos 4P, menos 4P. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes mais P, mais 3P. Ok. Vou puxar uma setinha aqui para o lado. NCDY é igual a menos 4P com mais 3P, menos P sobre 3 kN. A gente já tem, então, o valor de NCDY. Mas o que a gente vai fazer com esse valor, né? Para isso, a gente vai lembrar de uma coisa muito importante. Quando a gente tem esse NCD, eu vou até fazer de outra corzinha aqui. Vamos fazer de rosa. Quando eu tenho o NCDY, ele tá nessa direção, né? NCD, que a gente vai ter o componente NCDY e o NCDX. Ok. A gente tem que lembrar que todos os lados desse triângulo, eles são unidos por 60 graus. Então, voltando aqui para cima, a gente vê que essa barrinha, a CD, ela encontra com a que está na horizontal e dá 60 graus, certo? A gente vai precisar escrever essa informação aqui no triângulo. E esse triângulo, a gente consegue transformar ele em um triângulo de Pitágoras, porque a gente consegue colocar essa NCDY para o outro lado. Ela continua, como ela está no eixo Y, atravessando o eixo X, não tem problema, ela está certa. Beleza, a gente já sabe dessa informação. Vamos escrever agora os ângulos. Esse ângulo aqui é 60 graus, certo? 60 graus. E o NCDY, voltando aqui para a teliça, ele está dividindo exatamente o ângulo de 60 no meio. Então, a gente tem que ele faz um ângulo de 30 graus aqui quando encostado na hipotenusa. Então, aqui ele vai ter um ângulo de 30 graus. Aqui, 30 graus. E esse de cima vai ser também 30 graus, esse aqui. Nossa, mas por que ele vai ser 30 graus, né? É aquela questão da simetria dos ângulos. Então, como eu tenho essa barra, né, atravessando essa horizontal aqui, imaginando que está atravessando desse jeito, esse ângulo vai ser igual a esse. Os ângulos são iguais. Então, no caso, eu tenho 30 aqui, aqui vai ser 30. Trazendo ele aqui para cima, 30 graus. Ok, a gente já sabe dessas informações para a gente conseguir calcular o NCD, já que a gente tem o NCDY, que é um dos catetos desse triângulo de Pitágoras. Vamos lá, então. A gente precisa lembrar que a gente tem essas equações aqui, que o seno de θ corresponde a cateto oposto sobre hipotenusa, e cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E o que a gente vai usar com isso, né? A gente já descobriu os ângulos e a gente tem o NCDY, que é, por exemplo, no caso aqui dos 60 graus, o NCDY, ele é o cateto oposto ao ângulo. Então, a gente vai usar isso para descobrir o valor de NCD. Eu gosto de utilizar seno, mas se você usar o cosseno também, não tem problema nenhum. Seno de 60, que é o ângulo aqui que a gente tem, seno de 60, igual ao cateto oposto, que é NCDY, dividido por NCD. Beleza, a gente quer descobrir o NCD, então a gente tem que isolar ele. NCD é igual a NCDY. Como ele passou para cá, o NCD, a gente vai passar o seno de 60 dividindo. Seno de 60. Ok. NCD é igual a o NCDY, que foi o que a gente descobriu, que é menos P dividido por 3. Tudo isso dividido pelo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Isso daqui, para a gente conseguir simplificar, a divisão de frações é a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. O inverso que está de baixo fica 2 raiz de 3. Beleza. NCD é igual a menos P vezes 2, menos 2P. E aqui a gente vai ter essa multiplicação que vai ficar 3 raiz de 3. Só que raiz não pode ficar no denominador de maneira alguma. Então, a gente vai multiplicar toda essa equação por raiz de 3, em cima e embaixo. Tem que multiplicar dos dois lados. E isso daqui vai resultar em NCD, vamos fazer a continha, menos 2P vezes raiz de 3, menos 2 raiz de 3P, dividido por 3 vezes 3 dá 9. Por que vai ser 3 vezes 3? Quando a gente faz raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá 3. 3 vezes 3, 9, ok? A gente já descobriu, então, o valor de NCD, que ele é menos 2 raiz de 3P sobre 9 kN.
Perfeito. Agora que a gente tem o NCD, a gente vai utilizar ele para descobrir o NCDx, que é o que a gente vai utilizar nessa equação aqui para conseguir descobrir os números futuros, né? Já vamos fazer esse NCDx, então? A gente sabe que da mesma forma, seno de θ, de algum ângulo, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. A gente tem o valor do ângulo 30 aqui, então a gente pode utilizar seno, já que 30, o cateto oposto é o NCDx. Então eu vou escrever aqui seno de 30 é igual a NCDx dividido pela hipotenusa. A hipotenusa que a gente descobriu é o NCD, certo? NCD. Eu vou isolar o NCDx, que é o que a gente quer descobrir. NCDx. Eu vou passar o NCD multiplicando o seno de 30. NCD vezes seno de 30. Agora vamos colocar os valores numéricos, né? NCDx é igual a NCD, que é o que a gente descobriu, é menos 2 raiz de 3p, dividido por 9, ok? Vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. Ok, agora NCDx, resolvendo essa continha aqui, menos 2 raiz de 3p vezes 1, dá menos 2 raiz de 3p, dividido por 9 vezes 2, que é 18. E agora a gente pode simplificar essa equação. Simplificar por 2. Então, aqui em cima vai ficar menos raiz de 3p. E, simplificando 18 por 2, fica 9. Ok? Descobrimos o valor do NCDx. A gente tem o NCDy e o NCDx. Perfeito. Vamos substituir esse valor NCDx aqui nessa equação, que é a que a gente vai utilizar, né? Então, aí, vamos substituir esse valor. NCE, que a gente ainda não tem, mais NBD, mais NCDx, que é menos raiz de 3p sobre 9. Ok? Tudo isso igual a 0. A gente não tem nenhum desses dois valores, então não tem como resolver essa equação. Para isso, a gente vai realizar momento, que é a terceira equação de equilíbrio. Eu vou preferir fazer momento em A, mas você pode fazer em qualquer ponto. Em relação a A, a gente vai ver qual que é o sentido dessas forças, por exemplo, a força P. A gente vai ver o sentido da P, da força NCDY e da força NBD, porque elas estão distantes do ponto, então elas fornecem um momento. Por que a NCE e a NCDX não fornecem? Porque elas estão no mesmo eixo X do ponto A. No caso da NBD, ela tem um braço de alavanca em relação ao ponto A. A NCE e a NCDX não têm um braço de alavanca. Elas não vão contar esse braço de alavanca aqui porque elas são no eixo X e não no eixo Y, que é o vertical. Então, a gente vai utilizar esse braço de alavanca para essa força aqui. Vamos lá. O somatório de momento é igual a 0. Vamos fazer, então, aqui a comparação. Em relação ao ponto A, eu tenho a força aplicada no ponto C, que é de valor P. E ela estava apontada para baixo e voltada para o ponto A, ela vai girar no sentido horário, que é negativo, entrando no plano. Então, eu vou ter menos P vezes o braço de alavanca dela. Ela dista o valor L do ponto que eu estou analisando. Agora, em relação à força NDY, a gente tem que ela está distante o braço de alavanca L, né, em relação à vertical, né, porque eles estão na vertical. E por ela estar apontada para cima, voltada para o ponto A, ela vai girar no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, ela está saindo do plano. Ok, então a gente vai somar NCDY vezes o braço de alavanca dela, que é L também. Agora a gente tem a força NBD, que ela está no eixo X, que é o eixo horizontal. NBD está voltado para a direita e em relação ao ponto A, que é o que a gente está analisando, ela vai girar no sentido horário, que é negativo. Então, vai ser menos NBD. E o braço de alavanca dela é qual? Eu já até escrevi aqui. O braço de alavanca dela vai ser essa altura H. Por que não vai ser L? Esse triângulo, ele é equilátero. Então, se o exercício me deu a informação que essa barrinha aqui de baixo é L, significa que todas as outras barras são L. Só que essa barra L, ela está na diagonal. Essa daqui, ela está na diagonal. Então, ela não é a minha altura que o NBD dista do ponto A, está distante do ponto A. A altura que a gente precisa descobrir é essa H. E como é que a gente vai descobrir ela? A gente pode descobrir através dos teoremas dos ângulos, né? Dos triângulos. Eu vou desenhar eu vou até desenhar de outra cor. Cadê? Aqui. Esse triângulo aqui, que é o que a gente vai precisar descobrir. Nossa Senhora! Que a gente vai precisar descobrir para encontrar qual que é esse H, para a gente utilizar ele como braço de alavanca do NBD. Eu vou reescrever aqui esse triângulo, eu já vou fazer ele como um triângulo. A gente tem aqui H, que é o que a gente quer descobrir, L,
e vamos traçar essa daqui, que a gente não sabe, e ela não vai ser muito importante. Ah, meu Deus! Aqui. A gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo de 90, e assim como o NCDY cortou o triângulo no meio, a gente sabe que se a gente tivesse uma outra barrinha aqui, isso daqui seria 60. Esse valorzinho aqui seria 60, esse ângulo. Só que o H está cortando exatamente no meio. Então, esse ângulo em relação à barrinha L vai ser um ângulo de 30 graus. Um ângulo de 30. Ok. Se a gente tem 30, 90, falta quanto para chegar em 180? Falta 60 graus. Perfeito, 60 graus aqui. Você pode utilizar seno, cosseno, o que você preferir. Eu vou usar seno. Seno de 60 é igual a cateto oposto, que é o H, que a gente quer descobrir, sobre a hipotenusa L. Como a gente quer descobrir o H, eu vou passar o L multiplicando. Então, vai ser H igual a L vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. H, portanto, é raiz de 3L sobre 2. A gente já sabe, então, qual que é o braço de alavanca do NBD, que é o que vai multiplicar ele no caso do momento. Então, vai ser NBD vezes o H, o braço de alavanca, que é raiz de 3L sobre 2. Opa. Raiz de 3L sobre 2. Tudo isso igual a 0. Agora, substituindo o valor, como a gente já substituiu, colocou o valor de H, que é o braço de alavanca do NBD, é raiz de 3 vezes L sobre 2. A gente precisa descobrir exatamente o NBD, então a gente vai isolar ele. Como ele está negativo, não é muito legal deixar negativo, eu vou passar para o outro lado. Vou colocar, então, NBD vezes raiz de 3L sobre 2. Eu passei ele para o outro lado, só que eu vou escrever ele do lado de cá. E vou deixar as outras coisas exatamente como estão. Menos PL mais NCDY vezes L. Ok. A gente já sabe o valor de NCDY, então eu vou substituir. NBD vai ser igual a menos PL mais NCDY, a gente descobriu que ele é... Opa, cadê? Aqui, menos P sobre 3, mas o valor dele é menos Pi sobre 3, então a gente coloca o parênteses para não confundir, sobre L. De tudo isso dividido pelo valor que está multiplicando o NBD, eu vou passar dividindo. Vai ser raiz de 3L sobre 2. Perfeito. Agora vamos resolver essa conta. Eu vou primeiro fazer esse pedaço aqui de cima, para a gente não confundir. Eu tenho esse valor aqui de baixo, como denominador do PL, é 1, quando não tem nada, né? E o NMC entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos PL, menos 3PL. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos PL dá menos PL, que é o valor aqui, né? P vezes L, PL. Tudo isso dividido por raiz de 3L vezes sobre 2. Como é uma divisão entre duas frações, deixa eu até apagar esse tracinho aqui que ficou muito grande. Como é uma divisão entre duas frações, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é raiz de 3L sobre 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3L. Ok? Agora, resolvendo essa conta, menos 3PL menos PL menos 4PL sobre 3 vezes 2 raiz de 3L. 4 vezes 2 dá 8, então aqui em cima vai ficar menos 8PL dividido por 3 raiz de 3L. 3 raiz de 3L. Eu já vou cortar esses dois L's aqui, só que a gente está com uma raiz no denominador. Então, novamente, a gente vai multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Okay? Então, vai ficar menos 8 raiz de 3P dividido por 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Multiplicando raiz de 3 com raiz de 3, isso dá 3. 3 vezes 3, 9. Menos 8 raiz de 3P sobre 9 quilonewtons. A gente já tem o valor de NBD. Então, agora a gente consegue substituir nessa equação aqui. Porque a gente já tem o valor de NBD. Vai conseguir descobrir, então, o valor de NCE. Agora, eu vou puxar esse daqui aqui para baixo para a gente conseguir descobrir. Como eu quero descobrir NCE, eu vou isolar ele. NCE vai ser igual a menos NBD menos o valor de NCDX, que é esse daqui que eu já coloquei. Então, vai ser menos raiz de 3P sobre 9. NCE vai ser igual a menos NBD, que é menos 8 raiz de 3 P sobre 9, que a gente acabou de descobrir, menos raiz de 3 P sobre 9. Vamos resolver essa conta? NCE vai ser igual a deixa eu só fazer o joguinho de sinal, mais 8 raiz de 3P sobre 9, mais raiz de 3P
sobre 9. Como os denominadores são iguais, a gente consegue fazer essa soma normalmente. Então, vai ser 9 aqui embaixo, e 8 raiz de 3p mais raiz de 3p vai ser igual a 9 raiz de 3p. É só imaginar como se esse 3p aqui, ele fosse um valor x. Então, 8x mais x, 9x. Então, 9, 3, raiz de 3p. Simplificando, a gente descobre que NCE é raiz de 3p quilonewtons. Agora que a gente tem todos os valores, só para ficar melhor, vamos escrever mais visível, né? Vamos escrever aqui a solução. É sempre importante escrever a solução. A solução das barras que a gente descobriu, a gente tem N, lá, a NCE, que é raiz de 3p quilonewtons, NCD, que é menos menos 2 raiz de 3p sobre 9, e NBD, que é igual a... Cadê o NBD? NBD, aqui, menos 8 raiz de 3p sobre 9 quilonewtons. Finalizado